a Web TV Play apoia esta causa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde a todos, estamos aqui nesta quarta-feira para um programa bem especial, o programa da tarde, na Web TV Play, comigo, com Carlos Donato, e hoje estamos recebendo Larissa Kummel, advogada, mestre em administração de empresa e também professora de oratória e comunicação. Na verdade, professora de comunicação e oratória. E para, claro, como grande parte da nossa audiência, mais uma gaúcha aqui no programa da tarde. Seja muito bem-vinda. É professora Larissa ou só Larissa? Pode ser só Larissa. Muito obrigada, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vale também lembrar o seguinte, né? Aqui hoje, basicamente, irei aprender muito mais do que talvez repassar o conhecimento, por ser um programa que vamos falar sobre oratória. A Larissa já apresentou um programa também na TV Univale e hoje estarei aqui aprendendo muito com a Larissa e vocês também irão aprender bastante, porque nós vamos falar que talvez é o medo de muitas pessoas, que é falar em público, que é tão importante para a nossa vida, né, Larissa? Com certeza. Eu trabalho com cursos de oratória há cerca de 10 anos, já treinei aí aproximadamente 2.000 alunos, perdi as contas, chegou num determinado momento que eu parei de contar. Mas a grande maioria dos meus alunos procuram os cursos, eu diria que 60% a 70% das pessoas, para trabalhar o medo de falar em público. E o que é esse medo de falar em público? Na verdade, eu sempre falo que medo de falar em público não existe. O que você tem é um medo de ser rejeitado por um determinado tipo de plateia. E nada mais, nada menos é do que quimicamente um excesso de adrenalina no teu corpo. Ou seja, o teu cérebro ele entende muitas vezes que você está em perigo e acaba liberando a adrenalina. E aí o coração começa a palpitar mais forte, bater mais forte, ter as palpitações, a mão suar, a voz embargar, e a pessoa fica sem dormir, fica ansiosa, fica angustiada, e por conta disso muitas vezes acaba perdendo a oportunidade de transmitir uma mensagem com mais força. E aí que vem os cursos de oratória, justamente para ajudar esse tipo de público. O curso de oratória, e talvez isso não somente o curso, pode servir para várias coisas, ele é baseado na roda da oratória. Isso, na verdade eu acabei compilando esse material, que é a roda da oratória, percebendo no decorrer da minha experiência o que é que as pessoas realmente procuravam, em que era oratória, né? Até eu tive a oportunidade de estudar com um dos maiores mestres do Brasil, que é o Reinaldo Polito, o Reinaldo Passadori, e sempre buscando entender o que é oratória, o que é que as pessoas buscam num curso de oratória. E aí eu comecei a observar que existiam 3 coisas principais que elas estavam lá. A primeira delas estava relacionada ao estado mental, que é justamente controlar esse medo de falar em público. Segundo é a performance de palco. Uma vez que eu tenho o meu medo de falar em público controlado, eu tenho que ir para a minha performance, ou seja, as minhas palavras, um discurso que flui. A pior coisa que tem, eu acredito que você vai concordar comigo, é quando você quer falar uma coisa e aquela palavra não vem. Falta fluidez no seu discurso. Depois disso, o tom da tua voz. Às vezes você falar mais rápido, falar mais devagar, mais baixinho. A pausa acaba sempre chamando a atenção das pessoas, a pausa dramática. E por fim, a linguagem corporal. As pessoas sempre têm muita dúvida. Como que eu paro na frente da plateia? Não tenha dúvidas, geralmente com o peso distribuído pelas duas pernas, das duas pernas. E as mulheres geralmente podem colocar um pé um pouquinho na frente para transmitir uma certa leveza também para as pessoas. Enfim, a linguagem corporal ela acaba sempre vindo antes, a postura
Posição de Mulher Maravilha, né? A posição da Mulher Maravilha ela é interessante porque ela dá uma posição de poder. A mulher ela se sente naturalmente poderosa naquela posição. Certo. E por fim, a mensagem, eu estava falando da roda, a estrutura da mensagem, credibilidade, domínio do conteúdo, enfim, são os principais pontos que eu trabalho no curso de oratória. E bacana, né? Eu estive olhando aqui a tua roda da oratória, ela trouxe aqui o material disponível para a gente dar uma olhada. Existe mais algum medo ou só mesmo esse medo que as pessoas têm de falar em público, talvez por não ser aceito? Tem mais algum medo que possa inibir as pessoas de falar em público, de desenvolver a sua oratória? Eu geralmente digo que esse medo muitas vezes está relacionado até mesmo à falta de autoconhecimento. As pessoas geralmente não se conhecem, muito menos se conhecem falando em público. Eu vejo assim, no início do meu curso, eu peço para os meus alunos fazerem uma avaliação se eles têm conhecimento de quem são eles, quais são os principais pontos fortes e os principais pontos fracos que a pessoa tem que melhorar na oratória dela. E a pessoa, ela geralmente não se conhece. Ela acha que a voz dela é feia. Já vi gente falando que tem a voz linda e me falam: ai, professora, mas a minha voz é feia, eu não gosto dela. E na verdade a pessoa tem uma voz super bonita. Eu percebo uma falta de autoconhecimento muito grande. E aí o que acontece? O teu cérebro entende que você está em perigo quando você se coloca diante da plateia. E geralmente essa avaliação ela é pejorativa. As pessoas elas têm uma ideia bastante negativa. Ah, eu não sei falar direito, não foi legal, vai dar branco, eu sempre esqueço o que eu vou falar, a minha voz é terrível, a minha performance de palco, a minha postura não é bacana, a estrutura da mensagem não está legal, isso aí não vai dar certo. Então se tem esses pensamentos bastante negativos. E isso a gente trabalha bastante no curso. Quais são os pensamentos que você tem antes de ir para o palco, quais são as crenças que você possui com relação a falar em público, o que é falar em público para você? É um momento especial? É um momento em que você pode transmitir, dividir uma mensagem, que pode ajudar as pessoas a fazer uma determinada atividade, uma determinada coisa? Ou é um momento, as pessoas ficam com muito medo, meu Deus, é um momento que eu vou ficar sem dormir já uma noite antes porque eu vou falar em público, é um momento angustiante. O que é isso para você? Então está muito relacionado ao significado que você traz. E é isso, é você se aprofundar em quem é você falando com o público, que você acaba muitas vezes superando fortalecendo a tua autoconfiança e superando esse medo. Eu sei que é um ditado e é muito certo esse ditado: a prática leva à perfeição. Um dos itens da roda da oratória é a prática. Mas eu fiquei imaginando e pensando como que foi a minha prática para chegar até aqui e falar, né? É claro que a gente sempre está desenvolvendo, mas eu comecei a pensar, a gente estava falando aqui, eu estava pensando e lembrando como que foi na escola, quando apresentava os trabalhos, e talvez por apresentar os trabalhos e sempre estar sob avaliação, não acaba inibindo um estudante ou uma criança, porque querendo ou não, é a prática que a gente começa lá na escola que vai influenciar o resultado quando adulto, né? E eu sempre falo assim, perdoe muitas vezes os professores de vocês, porque em muitas situações de alunos meus já me falaram cada comentário negativo, que a pessoa interpretou de uma forma negativa e acabou prejudicando aquela autoconfiança, a autoestima da pessoa. Fez uma apresentação, o professor fez uma crítica negativa, a pessoa não estava preparada, estava muito sensível naquele momento a isso. Já tive pessoas que esqueciam que iam falar, e aí criança que queria voltar para o lugar, enfim. Então é muito importante esse apoio para a criança, para o adolescente, por parte do professor, e muitas vezes para as pessoas elas ressignificarem as experiências, aquilo que talvez não foi tão positivo, não saiu como elas queriam, mas o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com aquele momento? Eu sempre falo, às vezes você vai fazer uma apresentação, deu branco, não saiu, você teve uma interpretação não tão positiva, mas o que você aprendeu com isso?
É muito importante nós ressignificar essas experiências no sentido de aprendizado. Eu sempre falo que o fracasso muitas vezes nos ensina muito mais do que o sucesso. Então, você tem experiências que nem sempre saem como vocês querem, vão gerar aprendizados muito superiores a, muitas vezes, experiências que saem como você deseja. Isso é bem importante, né? E às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou desenvolver a minha prática da oratória porque eu não vou ser apresentador, eu não vou falar em público, mas a prática da oratória, ela é importantíssima, além de a gente saber falar melhor, corretamente, também para que a mensagem seja transmitida de forma correta, né? Porque se eu não tiver uma boa oratória, às vezes a informação que eu quero passar, ela sai distorcida, né? Isso, é muito importante você ter clareza, fluidez e concisão na sua comunicação, né? Clareza é as pessoas realmente se certificar que elas estão entendendo aquilo que você quer dizer. Fluidez é o discurso que flui, não faltar as palavras. E a concisão é você realmente passar as informações relevantes no tempo previsto. O que eu percebo? Às vezes as pessoas falam e não querem dizer nada com nada. E isso é falta de concisão no teu discurso. Também é um princípio bem importante da comunicação que as pessoas procuram bastante nos meus cursos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a Larissa Kummel. Estamos falando sobre o poder da oratória. Ela que desenvolve e ajuda as pessoas a estar melhorando a sua oratória aqui na Web TV Play, nesse programa da tarde. Ela que é advogada, mestre em administração de empresas e professora de comunicação e oratória, além de ser jornalista, já apresentou um programa lá na TV Univale. Eu percebo às vezes as pessoas, quando vão falar para um pequeno público ou para um grande público, ela começa a buscar lá na sua cabeça palavras mais difíceis para se talvez passar por uma credibilidade. Isso é normal? Na verdade, as pessoas, algumas pessoas, até não todas, é difícil você fazer uma generalização nesse sentido, mas eu acredito que tenham realmente algumas pessoas que buscam, através do vocabulário, ter mais credibilidade naquilo que quer transmitir. O grande segredo é não faltar fluidez nas tuas frases, no teu discurso. O que é fluidez? É você ter realmente um vocabulário bom. Por exemplo, você quer... O que eu falo assim? O que você precisa para melhorar, para você ter mais fluidez no teu discurso? Leitura em voz alta. Não tem jeito. Você lê 2 páginas por dia de um livro. Pode ser um romance, pode ser um livro técnico, pode ser um jornal, pode... Revista, enfim, qualquer tipo de leitura que você acredita que vai agregar. Ali você vai conseguir trabalhar os teus cacoetes, os teus tropeções e também a musicalidade no teu discurso, as vírgulas, as pausas e aquelas palavras que você não conhece no decorrer do discurso, no decorrer da leitura, ao invés de você pular, porque geralmente é assim, a pessoa ela acaba pulando a palavra, tentando entender ela no contexto. Não é o ideal. O ideal é justamente você procurar essa palavra no dicionário, procurar os sinônimos dela e você incluir ela no seu dia a dia, para que você aumente o seu repertório, aumente o seu vocabulário. Então não adianta, é o resultado de um trabalho consistente, diário, buscar novas palavras. Um dos, não vou dizer problemas, né, porque todo mundo tem, a gente tem aqui, até mesmo é difícil a gente perder essa mania, que são aqueles vícios de linguagem. Aqui em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, a gente muitas vezes se vê falando muito do né. Né. Como corrigir isso? Como isso é normal? Deixa fluir com isso? Porque às vezes para mim, às vezes até acaba prendendo muito mais atenção nisso do que na mensagem, né? Esse que é o problema, quando o vício de linguagem acaba chamando muito mais atenção do que a própria mensagem. Você ter 1 ou 2 vícios, ok, não tem problema. Agora o problema é quando ele é muito repetido e a mensagem acaba perdendo a sua força, você acaba perdendo a clareza da sua comunicação, a sua credibilidade na hora de falar. Para superar isso, eu vou te propor um desafio. Vamos lá. É o seguinte, para o pessoal que está nos assistindo, eu geralmente
passo esse exercício para os meus alunos. Durante 5 dias seguidos, você, durante 2 minutos, você mais uma outra pessoa, pega um aliado, uma aliada, um amigo, alguém que você gosta, você confia, e você vai largar um tema qualquer para essa pessoa. Pode ser amor, casamento, família, amigos, escola. E essa pessoa, durante 2 minutos, aqui nós vamos fazer 1 minuto e 30, certo, vai improvisadamente falar sobre esse assunto. Então pode contar uma história pessoal, pode contar a sua opinião, o que ela acha sobre isso, qualquer coisa. E você vai ficar controlando quantos vícios de linguagem ela falou nesse 1 minuto e 30 ou 2 minutos. É uma forma do quê? De conscientemente você prender a sua atenção para você não falar vícios de linguagem. E querendo ou não, inconscientemente você vai fazer isso no seu dia a dia. Você vai acabar ficando mais crítico, porque vai começar a perceber os vícios da pessoa. Só que você tem que fazer isso durante 5 a 10 dias. Se quiser fazer mais tempo, você pode fazer. Topa o desafio? Vamos lá. Vou controlar aqui, ó. Eu escolho o tema ou tu Não, propõe? eu escolho o tema. Ah, ótimo, ótimo. O tema é amigo. Olha, eu tenho muitos amigos, gosto de cultivá-los cada vez mais e é sempre importante a gente estar conversando com eles, porque através deles a gente consegue expor os nossos problemas do dia a dia e muitas vezes até superando, e isso faz com que a gente tenha um dia muito mais leve, muito mais solto. Aliás, é bem importante ter amigos, porque através deles compartilhamos momentos bons e muitos momentos ótimos. É sempre bom estar com os amigos. Para ser meu amigo é muito fácil, muito simples, é só passando pela rua vir falar com a gente, porque sempre temos muita disponibilidade para um aperto de mão, um abraço, e conto sempre com vocês. Não estou fazendo campanha para o ano que vem, que é ano eleitoral, né? Mas pode vir dar aquele aperto de mão, que é bem bacana, bem legal. E amigos são tudo. Quem tem amigo tem tudo. Tá bom, deu 1 minuto e 5, foi ótimo, ele não falou nem o vício de linguagem, policiamos o Carlos. E a ideia é justamente essa, que você faça um pouquinho mais, 1 minuto e 30, 2 minutos, e controle. É um momento em que conscientemente você está se controlando com relação a isso. Às vezes, quando eu converso demais com minha filha, eu sempre incentivo muito a leitura, eu peço para que ela leia em voz alta para mim, né, 1 ou 2 páginas do livro, e muitas vezes eu nem sabia que isso era uma técnica, mas eu ficava contabilizando quantos vícios ela tinha. Daí eu, filha, tu falou tanto assim, vê se tu fala essa palavra, tu fala isso. E aí, hoje ela, claro, ainda tem, né, uma criança de 10 anos, possui alguns vícios de linguagem, mas às vezes eu percebo, quando ela vai falar alguma coisa, eu vejo ela pensando em alguma palavra para substituir o vício de linguagem, mas é a prática. Aquela né? coisa, ó, vamos pensar em silêncio, porque quando você fala você fica no então são momentos em que você está pensando justamente, e a ideia é pensar em silêncio. Fica quietinho, pensa, até para trabalhar um pouquinho a pausa, vai ser legal. A pausa é extremamente importante, provoca sensações nas pessoas, passa sentimento para elas. Essa é a ideia. Além da pausa, é importante, né, a respiração. Muito. Porque às vezes, principalmente quem é daqui da cultura açoriana, se identifica e tem isso, carrega consigo no seu DNA, aqui o pessoal fala rápido demais, né? Sim. Não tem tanto problema em falar rápido, desde que a tua pronúncia seja boa. O grande problema é se a pronúncia já não é boa e você fala muito rápido, aí a tua mensagem fica bastante prejudicada. Mas o ideal realmente é que você fale, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, que você varie o tom de voz, principalmente numa palestra. Agora, o mais importante de todas as técnicas de oratória, Carlos, é a nossa naturalidade. Nós precisamos ser autênticos com relação à mensagem que nós vamos transmitir. Então, geralmente, eu falo para as pessoas a pronúncia, o sotaque. Se
vai parecer artificial quando você for falar sem o seu sotaque, é melhor que você deixe o seu sotaque. Porque aí você vai perder credibilidade, você vai perder a tua autenticidade. E às vezes acaba sendo muito trabalhoso tirar o sotaque. O que eu percebo também é o seguinte, algum tempo atrás, principalmente as grandes emissoras de televisão, elas corrigiam muito isso, essas questões de sotaque, os erros, né? E hoje, talvez até mesmo pela grande evolução da internet, a internet pede essa naturalidade. Exato. Eu vejo, inclusive, âncoras do Jornal Nacional com sotaque, corrigindo erros de palavras que eles falavam e coisas que antigamente a gente não percebia isso, né? A TV era muita formalidade e hoje eu vejo mais naturalidade nas pessoas. É isso mesmo? Com certeza. Você busca cada vez mais essa naturalidade. É isso que tem que vir em cena, é a autenticidade. Eu sempre falo, cada um tem a sua individualidade. Esse que é o mais importante você desenvolver na oratória das pessoas. O que ela tem de especial? E ela ser ela mesma, se sentir bem, se sentir feliz, transmitindo uma mensagem, fazer daquele momento um momento especial. Uma coisa que é extremamente importante é a energia da pessoa. A pessoa ela tem uma energia positiva, tem entusiasmo na hora de falar. A pessoa tem que ter entusiasmo, tem que ter paixão na hora de transmitir uma mensagem, tem que realmente saber que aquilo vai fazer a diferença para alguém. Isso é importante. Isso é extremamente importante. Você ter esse momento especial, né? Momento de felicidade. Ver isso como algo bacana. Uma coisa importante também é estruturar a sua mensagem, aquilo que você quer repassar. No curso, você, não vou dizer que ensina, mas propõe isso para as pessoas, estruturação do conteúdo? Sim, com certeza. Nós temos vários métodos aí de estrutura de mensagens, como que você inicia uma apresentação, como que você pode estar desenvolvendo, como que você pode estar concluindo ela. Como eu disse, a grande maioria das pessoas tem problema de concisão no conteúdo, que é quando você consegue passar no tempo proposto as informações relevantes. Acontece muito de se perder o foco, o que eu estava falando, não sei mais o que eu... E aí quando vê, passou-se o tema. E é interessante que, por exemplo, assim, entre uma aula e uma palestra, eu tenho a próxima aula. Eu esqueci de falar algo numa aula, eu posso falar na outra. Agora, uma palestra, uma apresentação, eu tenho muitas vezes 30, 60 minutos. E eu tenho que falar tudo que é importante naquele momento. Eu não posso me esquecer porque eu não vou ter, possivelmente, a próxima apresentação, a próxima oportunidade. Então, com certeza, a gente trabalha, sim, métodos de apresentações, de desenvolvimento, para que a mensagem esteja bastante concentrada, bastante dividida. Bom, pessoal, estamos aqui na Web TV Play com Larissa Kummel, estamos falando sobre oratória, estamos passando diversas dicas, daqui a pouco a gente vai passar algumas técnicas também para você que está aguardando aqui na Web TV Play com a Larissa Kummel, professora de comunicação e oratória. Tu estás morando lá em Balneário Camboriú e as palestras elas acontecem na região, como que está distribuído isso? Gostei do tu. Hoje eu moro em Balneário há cerca de 12 anos. Sou professora de comunicação e oratória do Senac de Itajaí, do Senac de Brusque. Já dei palestras, treinamentos para diversas entidades. Estive agora na Neutur, que é a Associação Neotrentina de Turismo. Um beijo bem grande para o pessoal lá de Nova Trento. Terra boa? É maravilhosa. O pessoal vamos ter um curso na CDL de Balneário Camboriú, em parceria também com o Senac de Itajaí, agora no final de novembro, início de dezembro. Entidades, de uma forma geral, empresas, muitas empresas, às vezes cursos de liderança voltado para empresários, para o líder e para o gerente, pessoas que têm que fazer apresentações em reuniões, entidades de classe, presidentes, né? Às vezes tem que trabalhar muito a questão da leitura em voz alta também. De uma forma geral, é mais ou menos esse o público. Empresas, organizações, dou muito coach pessoal. Então tem muita gente que às vezes, tem que montar uma palestra. Às vezes a pessoa nunca fez uma palestra e está angustiada, está preocupada, como é que eu faço?
E também auxilie essas pessoas, vídeo. A pessoa tem que montar um vídeo. Então já me ocorreu aí até políticos que quer trabalhar melhor a estrutura da mensagem para destacar bastante quais são as informações que são importantes realmente com relação àquilo que ela tem para dizer. Então é isso, vídeos, coach pessoal, faço também. Eu até vou pedir para o Luiz colocar aqui, né, caso alguém queira já entrar em contato, mandar uma mensagem. A gente tem o site aqui da Larissa, né, a gente pode estar inserindo aqui para o pessoal já estarem cientes, enviar mensagem, até mesmo fazendo algumas perguntas, porque muitas vezes o pessoal acha, eu não tenho esse problema de oratória, eu falo muito bem, falta esse autoconhecimento, porque ela às vezes nunca se assistiu falando, né? É importante isso, né? Eu acho que você tem que se sentir confortável e você tem que ser claro. O que é? As pessoas entenderem aquilo que você transmitiu e entenderem de uma forma agradável. Foi uma experiência bacana. Então, é mais ou menos isso que é um bom orador. É você ser claro na sua comunicação e para você ter sido uma experiência agradável, que você não sofra com aquele momento. Ao contrário, que seja, não precisa ser um momento de tanto prazer assim, mas que foi um momento ok, que você conseguiu transmitir uma mensagem numa boa e que faz parte do seu trabalho, sem sofrimento pelo menos, já que se não for uma grande alegria. É claro que tem muito mais temas aqui na roda da oratória, e a gente não tem tempo hábil para estar falando e debatendo todos eles. Por isso, se você quer aprender, estar mais confortável na hora de falar, de fazer uma apresentação, de falar em público, pode procurar a Larissa e ali você vai ter todo o material e conhecimento à disposição. Queria falar um pouquinho sobre as técnicas de oratória que a gente pode passar para o pessoal, né? Isso é importante. Eu vou falar amanhã, o que eu devo fazer? Uma dica que eu já dou, bem importante, a gente fez aqui, é o aquecimento de voz, né? Isso. E as pessoas elas não consideram isso tão importante, até meus alunos dão muita risada. Mas é extremamente importante você aquecer a sua voz, principalmente se você faz apresentações seguido. Então tem muitos palestrantes que acabam ficando com a voz prejudicada, com a voz rouca, professores, cantores, por conta de falta de aquecimento. Uma dica bem especial, um aquecimento bem simples, 1 minutinho, você fica fazendo aquele que você vai trabalhar a vibração da sua voz e vai, de uma certa forma, aquecer ela. Então, só esse, geralmente, já adianta, já ajuda. Outro exercício que eu acho bem bacana para as pessoas é o exercício de respiração. O que eu vejo? As pessoas, elas não conseguem, elas não têm uma respiração diafragmática. Você sabe o que é respiração diafragmática? Essa daqui, né? Na verdade, o diafragma está debaixo das nossas costelas. E quando você expande, quando você fala, respira fundo, daí geralmente elas fazem assim. É o peito. Mas não, você fala, respira fundo, é a barriga que vem para frente. Então você trabalha essa musculatura aqui. Tem gente que nem consegue, às vezes, fazer isso porque o músculo está bastante atrofiado. Você aprende, quando você nasce, bebê, você vai ver a barriga tá lá, fazendo uma respiração diafragmática perfeita. No decorrer dos anos, você perde. E quando você faz isso, você ocupa só 50%, acho que é uns 50%, 60% da tua capacidade pulmonar. E aí você acaba muitas vezes perdendo o fôlego no decorrer da tua palestra. Então é aquele palestrante que fica assim... A pessoa fica sem ar. Por quê? Porque você está ocupando pouco do seu pulmão. Uma respiração bem bacana. Você inspira com o diafragma, né? A barriga expande, que eu estou segurando ela, e aí você solta em S. Você faz isso durante 20 segundos. Isso é outra coisa bem legal para você fazer todo dia de manhã. Então, além do exercício de vício de linguagem, você fazer esse exercício de respiração. Isso aí vai aumentar a tua capacidade de fôlego na hora de falar. Bem importante, mais uma dica e depois a gente vai partir para o final do programa. Muitas vezes as pessoas ficam muito nervosas, principalmente quando tem um grande público ou às vezes é uma câmera. Como fazer e diminuir essa tensão daquele momento? Então, excelente a pergunta.
Porque nesse momento você está com um excesso de adrenalina no teu corpo. É isso que está acontecendo. Então você precisa oxigenar para neutralizar esse excesso de adrenalina. E como é que você faz isso? Respirando, trazendo oxigênio e trazendo através de uma respiração rítmica, que daí a gente chama, que é você inspirar, né, pelo diafragma, quando eu falei, inspira 5 segundos e solta durante 5 segundos. E você faz constantemente essa respiração, se concentra nela, para neutralizar esse excesso de adrenalina, oxigenar através do oxigênio. Isso vai ajudar um pouquinho. O problema é as pessoas respirarem, porque tem aluno meu que ainda me pergunta, mas professora, ainda tem que respirar? A pessoa está tão preocupada com tudo que ela tem para falar, que ela pensa, mas ainda tem que respirar. O ideal é que nesse momento você se concentre na sua respiração e trabalhe os seus diálogos internos. Nesse momento não é hora de você pensar em coisas negativas, mas sim em coisas que deram certo. Tem alguns exercícios que você faz para aumentar a tua autoconfiança, que eu faço com eles, com relação a isso, deles verem as coisas, de apresentações positivas, coisas que deram certo, para pensar nisso nessa hora. E não amarelar e ficar pensando coisas ruins. O pensamento, ele, por mais clichê que pareça, mas ele é extremamente importante e um grande diferencial aí para fazer uma apresentação de sucesso. Larissa Kummel, aqui com dicas importantes na Web TV Play. Se você quer saber mais, basta acessar o site que a gente está passando aqui embaixo, larissakummel.com.br, e ali você vai ter agendas, saber aonde estarão acontecendo os cursos. Aqui na nossa região, tem previsão? Vai acontecer algum curso de oratória próximo? Nós temos a previsão agora em janeiro, ou talvez início de fevereiro, no início do ano, fazermos um curso em São José, sim, com o Sérgio, que é nosso parceiro. Na OpenBee. Isso, exatamente. Então, nós estamos nos alinhando e nos programando para que isso aconteça. Bem bacana, né? Às vezes as pessoas assim, eu não vou fazer um curso de oratória, é uma semana que eu vou desperdiçar meu tempo. É importante saber, né? Qual é o tempo de duração desse curso? Olha, geralmente, uma semana de curso, os alunos me olham e falam, professora, tem um avançado? Eles querem continuar fazendo. Mas o tempo, geralmente, o ideal é 16, 20 horas, que eu faço em organizações. A do Sérgio, eu acho que vai ser mais ou menos nesse tempo. É bacana porque você consegue trabalhar a individualidade de cada aluno, eu filmo, a gente vê o seu vídeo, o que é que você tem de ponto forte, o que é que dá para melhorar. Então você tem uma ideia sobre um autoconhecimento maior sobre quem é você falando em público. Para você ter técnicas aí que possam trabalhar os teus pontos fracos, mas você fortalecer os teus pontos fortes. Geralmente as pessoas, elas se assistem e elas falam, nossa, não foi tão terrível. Porque quando ela está fazendo a apresentação, ou antes de fazer a apresentação, ela pensa que vai ser horrível. E tem uma imagem muito pejorativa. A ideia é justamente essa, que você trabalhe esse autoconhecimento, que você se conheça, eu trabalho muito a questão da aula dialogada, de muitas técnicas, muito conhecimento, e que você consiga incluir isso, inclusive, dentro do contexto nas apresentações. Larissa, nosso programa chegou ao fim. Vou pedir mais uma vez para o Luiz colocar o seu endereço do site aqui para as pessoas poderem entrar em contato, também seu Instagram, pode seguir lá, né? Deixar a tua mensagem final para todo mundo. Quero agradecer os nossos telespectadores e internautas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu fico à disposição. O meu Instagram é Larissa Kummel, né? Em alemão é Kimmel, a gente brinca, mas eu não uso trema, então é Kummel. Estou sempre postando dicas de comunicação, de oratória. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me escrevam no direct, mandem mensagem. Eu também tenho alguns links, alguns vídeos no YouTube mesmo, e fico à disposição de vocês. Sou aí uma apaixonada pela arte de falar em público, estou sempre aprendendo e sempre disposta também a transmitir conhecimento. Um beijo bem grande e muito obrigada. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, aqueles que também irão nos assistir posterior. A internet, ela desfavorece em função disso. Deixar um grande abraço, curtam a nossa página, siga a gente no nosso YouTube e muito obrigado por estar aqui na companhia do Programa da Tarde mais uma vez. Até a próxima!